Irmãos, no início do culto foi lido o Decálogo, os 10 mandamentos, e eu quero fazer uma leitura novamente do final do verso 4, porque ele está relacionado com o texto no qual nós meditaremos hoje. Êxodo 20, verso 4, não é o texto que nós pregaremos, é apenas uma introdução, porque ele está profundamente relacionado com o texto no qual meditaremos. Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Verso 6, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A exigência dos 10 mandamentos, feita pelo Senhor a respeito de não termos outros deuses além dele, traz consequências graves para aqueles que quebram esse mandamento. Diz o texto que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 7ª, 8ª geração. Só que ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Nossa leitura hoje será em 1 Reis, capítulo 14. E esse texto, é Deus cumprindo o que ele disse ali em Êxodo 20. O que ele ordenou, o que ele decretou. 1 Reis 14, nós vamos fazer a leitura dos versos 1 até o verso 20. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Silo, ou Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Silo e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão. Por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Vai e dize a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel: porquanto te levantei do meio do povo, e te fez príncipe sobre o meu povo de Israel. E tirei o reino da casa de Davi, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei a Jeroboão, todo e qualquer do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que, de todo, ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, um menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão, que digo eu, há de ser já.
Também o Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa parte que dera a seus pais, e a espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Sepultaram-no, e todo o Israel o pranteou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aías, seu servo. Quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão, e descansou com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, irmãos, até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, reunidos como igreja de Cristo, cumprindo a Tua vontade de cultuá-lo. E esse texto, Senhor, que nós lemos é a Tua palavra. Não é palavra de homens, é a palavra de Deus, do Senhor. E nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor fala com o seu povo, porque o Senhor tem falado conosco. Apesar de sermos ainda pecadores, graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor impôs a nós a graça de Cristo. E por meio de Cristo estamos na Tua presença, e por causa de Cristo ouvimos a Tua palavra. Por causa de Cristo e dos seus méritos somos abençoados e edificados por Ti. E é isso que nós suplicamos agora. Que o Senhor fale conosco mais essa vez. Usando, Senhor Deus, a minha vida, mas não por minha causa, por causa da glória de Cristo. Edifique a igreja, eu te peço. Esse é um texto difícil, que trata de maldição, que fala a respeito das consequências dos pecados de Jeroboão e do seu povo. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor nos instrua, que o Senhor edifique a nossa fé, que o Senhor nos faça conhecer a Tua vontade e mais do que a Tua vontade, que o Senhor faça com que conheçamos ao Senhor mesmo. No nome de Jesus eu suplico, amém. Amém, irmãos. Bom, o texto que nós lemos é um texto bem difícil. Se os irmãos prestaram atenção, e eu espero que tenham prestado, fala de maldição. Começa no verso 1, trata da profecia do profeta Aías contra Jeroboão, rei de Israel. No verso 1 começa dizendo, naquele tempo. Então o autor está se referindo a um período da história, naquele tempo, na história de Israel. Isso é fato, aconteceu na história, em que Israel foi dividido em dois. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com 10 tribos, o reino do sul 2 tribos, e a capital era Jerusalém, no reino do sul. A capital era o local, o único local, onde o povo deveria ir para cultuar, oferecer sacrifícios. Era o único local ordenado por Deus até então, para que os sacrifícios fossem feitos. Só que estamos aqui lidando numa parte da história de Israel em que as coisas estão bastante desajustadas. Porque foi a idolatria de Salomão, filho de Davi, um homem celebrado por sua sabedoria, a idolatria dele, aliada ao jugo pesado que ele impôs ao povo para a construção do templo, para a construção do reino, do palácio, para a construção posterior dos templos de diversos deuses. Na verdade, Israel acabou se transformando num lugar de culto de diversas divindades. Aqui até quero abrir um parêntese sobre a celebrada sabedoria de Salomão, que já foi tema de pregações diversas aqui na igreja. A gente vê nas Escrituras que sabedoria é uma virtude que deve ser buscada. Ela é uma virtude celebrada. Ela aponta para um dos atributos de Deus. Mas a sabedoria por si mesmo, ela não é grande coisa. Porque se a sabedoria não tiver aliada, vinculada com fidelidade, ela pode ser permissiva, como foi no caso de Salomão. A sabedoria pode ser para servir ao pecado. Salomão, ele usou da sua sabedoria para ser um político de boas relações com todos os políticos da sua época, e para isso ele relativizou a verdade de Deus. Ele foi, na verdade, um tipo de diplomata, e todos nós chamamos os diplomatas de sábios.
Todos nós temos a tendência de dizer que um Estado onde se pratica diplomacia e plenas liberdades, inclusive religiosas, são países e são locais onde é praticada a sabedoria. Mas diante de Deus, e aqui nós estamos falando de Israel, que é igreja, que deveria servir a Deus, trata-se de uma teocracia. Diante de Deus, as relativizações da sua lei, ainda que a pretexto de liberdades humanas, isso não deve ser celebrado. É pretexto, é permissividade, é abertura para pecado. Então, a maior das virtudes não é a sabedoria. Podemos dizer que é a fidelidade. Mais importante é você ser fiel ao Senhor, no pouco, do que almejar grandezas e acabar se perdendo na grandeza da sua glória que você almejou e perder a sua fidelidade. E dar desimportância, não atribuir mais importância alguma para as coisas fundamentais da vida. E a primeira delas, e nós vamos ver na análise desse texto, é a nossa fidelidade e o nosso culto, a nossa devoção ao Senhor Deus. Então foi a idolatria de Salomão aliada ao jugo pesado que ele impôs ao povo para a construção da glória de Israel e para a construção dos seus empreendedores que levaram Israel ao início da sua decadência. Impor um grande fardo ao povo, altos impostos, exigência pesada de trabalho, levou o povo a se rebelar contra o modo de administração de Salomão. Então a idolatria e o fardo muito pesado que ele impôs, foram o início da derrotada, da queda de Israel. Então quando ele morreu, o reino foi dividido, porque na verdade as pessoas já conspiravam, as pessoas já não queriam mais aquele modelo. Alguns gostaram muito da idolatria, alguns gostaram demais das liberdades que foram oferecidas e não se satisfaziam mais com aquilo que era oferecido. Eles queriam mais e mais libertinagens, mais liberdades, mais autonomia de pensamento. Então surgiu Roboão, descendente de Salomão. Roboão, filho de Salomão, herdou o reinado e manteve o reinado no sul, a capital era Jerusalém. Jeroboão, que é o personagem que nós lemos nesse texto, era um chefe dos trabalhos forçados. Salomão tinha visto nele um trabalhador dedicado, esforçado, capaz, realizador, e transformou ele num tipo de gerente de obras, que pressionava os trabalhadores a trabalharem mais e mais e mais. Então ele era um chefe de trabalhos forçados que foi estabelecido pelo próprio rei Salomão. E ele foi aclamado, quando da morte de Salomão, o rei de Israel na parte do norte, onde ficaram as 10 tribos. Fato esse que foi prenunciado, foi profetizado pelo profeta Aías, conforme está registrado em 1 Reis 11, versos 29 a 39. Mas eu quero ler com os irmãos, que é muito importante para a nossa análise, o verso 38. Eu vou ler rapidamente. O profeta Aías dizendo para Jeroboão, dizendo que ele ia ser rei, ele ainda não é rei, é uma profecia, e ele coloca na profecia, é condicional a bênção de Deus, porque Aías diz assim: se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Então, Aías entrega uma profecia para Jeroboão, dizendo que ele seria abençoado por Deus se fosse fiel, tal como foi fiel o rei Davi. Então, de certa forma, o texto anterior desse que nós lemos, no capítulo 14, os capítulos 12 e 13, apresentam a Jeroboão, o nome significa Jeroboão, o povo contenderá, como uma espécie de contraponto do rei Salomão. Se o rei Salomão era visto pelo povo como um rei opressor, viam em Jeroboão uma possibilidade de revolução social.
Ele era a personificação de rebelião contra um modelo que eles consideravam pesado de reinado e de administração pública. Então, Jeroboão representava uma possibilidade de revolução dos oprimidos contra um reinado considerado opressor e que foi intensificado, o modelo opressor, por Roboão. O texto, em 1 Reis, capítulo 12, diz que as pessoas consultaram a Roboão, foram falar com ele, pedindo para ele um tipo de reinado diferente do de Salomão. E ele pede conselhos para os seus anciãos e pede conselhos também para as pessoas jovens da sua geração. E ele decide que seria para o povo de Israel ainda mais pesado, quer dizer, ele cobraria mais impostos, exigiria mais trabalho, ele estava vislumbrado com a possibilidade de um reinado glorioso, ele seria mais pesado para o povo do que foi Salomão. Então, o povo do norte viu em Jeroboão uma alternativa a essa opressão. Até então, o que isso mostra? A gente pode, à primeira vista, olhar para Jeroboão e ver nele uma espécie de libertador dos oprimidos. Ele é um contraponto da opressão que Salomão e Roboão estavam impondo ao povo. E onde é que está o pecado de Jeroboão? Para falar a língua do povo, conquistar o povo, ser um governante agradável, ele se mete em assuntos que não são dele. Ele passa a agir como um legislador e definidor da causa religiosa. No verso 12, verso 16, é enfatizado a questão de o rei dar ouvidos para o povo. O texto então mostra, de uma forma um pouco primitiva, mas uma espécie de busca de transição entre a teocracia, que é um modelo de governo em que Deus é o rei, para uma democracia, que é um tipo de governo onde as pessoas organizam sua própria condução, seu próprio modelo de governo, fazem as coisas como seus corações desejam. E o texto vai mostrar que esse modelo, não é exatamente uma democracia, porque isso foi definido anos e anos depois pela filosofia grega, mas existe aqui uma aspiração e um desejo por esse tipo de coisa. O texto mostra que esse modelo de governo, em que a vontade do povo é feita, é uma utopia, porque não existe a possibilidade de autonomia do povo, porque autonomia de pessoas significa ditadura do pecado. As pessoas têm o seu coração inclinado naturalmente para o pecado. Se relativizarmos ou anularmos dos governos ou da nossa orientação ética, moral, de vida, de fé, se nós tirarmos a lei de Deus como regente da nossa conduta, necessariamente o que vai reger a nossa conduta são outros valores, e o nosso coração é um fabricante de ídolos. O que vai reger a nossa conduta são os nossos ídolos, são as nossas aspirações, é o nosso desejo constante, se não for controlado pela palavra de Deus, um desejo constante de perseverar em rebelião contra o nosso Criador. É isso que o texto vai mostrar. Aparentemente, até aqui, parece que Jeroboão lutou por uma coisa justa. Mas a luta por uma coisa justa, anular uma opressão, deu lugar a algo muitíssimo pior. Porque como estratégia de manutenção do poder, Jeroboão, ele aceitou quando foi aclamado como rei. Um profeta já tinha dito que ele seria rei. O profeta Aías, quando disse que ele seria rei, deu uma condicional para ele: você vai ser abençoado se você for fiel à lei do Senhor.
como fez Davi, amar ao Senhor de todo o teu coração. Então Jeroboão sabia qual era o caminho, só que ele adotou uma estratégia bem diferente. A sua estratégia de manutenção de poder, ele estabeleceu no Reino do Norte 2 centros de culto pagão, onde foram colocados 2 bezerros de ouro, um em Dan e um em Betel, cidades estratégicas. Além disso, eles distribuíram altares em postes ídolos, em lugares altos, por todo o reino, e ordenou sacerdotes a gosto das pessoas. Você quer ser sacerdote? Você pode ser. Para dispor ao povo formas de religiosidade conforme queriam os seus gostos. Nós vemos aqui um retrato de alguém que, para satisfazer alguns anseios do povo, resolve deliberadamente confrontar a Deus, como se Deus fosse o responsável pela opressão do seu povo, e não o pecado de Salomão e sua cobiça, e não o pecado de Roboão, que viu a glória do seu pai e quis uma glória ainda maior do que aquela. E aí, uma coisa que está explícita no texto, quando ele estabeleceu esses 2 centros de culto em Israel, para que o povo não fosse mais até Jerusalém, para não oferecerem mais os seus sacrifícios e se apresentarem perante o Senhor da forma correta e da forma aceitável, conforme o Senhor mesmo tinha regulamentado. Jeroboão inventou uma nova religião. Jeroboão inventou novos deuses. Jeroboão instigou a idolatria no coração do seu povo. Jeroboão manipulou a religião como bem entendeu. Transformou a questão da fé, Deus, em meros instrumentos de poder. Deus, na concepção de Jeroboão, passou a ser tratado como um ente manipulável, um serviçal dos seus desejos e das suas necessidades. Jeroboão celebrou a idolatria. E é a idolatria que é a fonte primária de toda iniquidade, de toda perversão humana. É não tributarmos a Deus a glória que lhe é devida, não reconhecermos ao Senhor como Deus e Criador, como devemos fazer. É nesse pecado que está a fonte de todos os outros pecados. Então, Jeroboão, por isso que o texto diz, ele cometeu um pecado pior do que todos antes dele. A pretexto de fazer aparentemente um bem, ele fez algo terrível. Vamos continuar agora examinando o texto. Naquele tempo, o seu filho adoeceu. É interessante que o texto que nós lemos comece no verso 14, com a doença que aparentemente é uma doença grave, com risco de morte, de Abias, filho de Jeroboão. Jeroboão já tinha ouvido falar do Senhor, o profeta Aías já tinha falado a respeito, ele conhecia a lei do Senhor. Ele deliberadamente inventou novas formas de religiosidade, de idolatria, inventou novos deuses e fomentou isso no seu povo. Ele prostituiu Israel. Só que agora o calo apertou no pé de Jeroboão, seu filho adoeceu. Ele sabe que somente um milagre que vem da religião verdadeira, do Deus verdadeiro, é que poderia mudar a situação do seu filho. Ele tinha consciência que as falsidades que ele tinha distribuído por todo Israel não iam resolver o seu problema. Somente o Deus verdadeiro poderia fazer isso. Então Jeroboão, consciente de o quanto ele era falso, o texto não vai explicitar isso, mas a gente subentende. A falsa religião não serve, recorre-se então à verdadeira. Mas Jeroboão, ele apenas queria usar a verdadeira religião.
Ele apenas queria usar os poderes do verdadeiro Deus. Então, aqui a gente percebe em Jeroboão um tipo de conceito que é muitíssimo frequente e comum na nossa época. Um conceito a respeito de Deus como subserviente, mero instrumento para socorrer nossas necessidades. Eu busco a Deus, ou vou para a igreja, tributo, faço culto a Deus quando tenho necessidades. São modelos de culto em que as pessoas fazem rituais para comprar de Deus algum favor, como se estivessem fazendo ali algum tipo de pacto e Deus ficasse então obrigado a responder às pessoas com o seu poder, com o seu milagre, mudando situações, curando doentes, distribuindo prosperidades. E é isso que Jeroboão fez. No verso 2 diz que ele tentou manipular o profeta Aías, que na verdade significa tentar manipular a Deus, enviando a sua esposa disfarçada. E além disso, no verso 3, diz que ela leva presentes para tentar comprar o favor divino. Você reconhece nessa prática aqui alguns elementos do evangelicalismo moderno, dessas igrejas que a gente vê na televisão, em que as pessoas vão até Deus oferecendo seus presentinhos, seu dinheiro, suas coisas, suas quinquilharias, como se Deus então fosse obrigado a abrir as janelas do céu e derramar suas bênçãos sobre as pessoas. Esse conceito não é novo, é velho. E então, o verso 4 diz que o profeta era velho, e por ser velho era cego. Ele não viu, não reconheceria por ele mesmo a esposa de Jeroboão. Só que no verso 5 tem um problema muito grande. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, e que está doente, assim e assim lhe farás, porque ao entrar fingirá ser outra. O Senhor, Deus, o Deus que usava o profeta Aías, o mesmo Deus que disse que estará presente na igreja de Cristo, quando 2 ou mais estiverem reunidos, que diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele vê tudo, Ele é testemunha de tudo, e pode ser que Ele seja a pior testemunha possível, porque aquilo que a mulher de Jeroboão tentou esconder, disfarçando, contando uma história, ou arquitetando uma história, para tentar disfarçar, não adianta a gente tentar mentir para Deus. Ele vê, Ele sonda os corações, Ele conhece as nossas histórias, e diferente do que muitas vezes a gente quer imaginar, quando Ele sonda os nossos corações, Ele não encontra muita coisa agradável. Ele sabe quem nós somos de verdade. Ele sabia quem essa mulher era de verdade. Ele sabia quem Jeroboão era de verdade. Ele conhecia aquele dilema que eles estavam enfrentando de verdade. Não precisava explicar, não precisava dizer. Antes de abrirmos a nossa boca, Ele já conhece a nossa oração toda, nossas intenções, nosso passado, nosso futuro. Nós estamos completamente expostos diante de Deus. Então Deus vê e sabe. Ele sabe tudo. Nós podemos enganar nossos semelhantes. Eu posso enganar o pastor Ageu, eu posso enganar você, você pode enganar outra pessoa. Nós podemos nos enganar mutuamente, nós podemos nos corromper. Eu posso comprar você, um político pode corromper você, ou você corromper algum político. Nós somos suscetíveis às coisas terríveis do pecado, dos encantos, dos desejos desse mundo. Deus não. Então, nós podemos enganar nossos semelhantes, mas quem não deveria saber, que é Deus, sabia de tudo. E o pior de tudo, Ele é mais severo do que todos os juízes. Lembra que nós lemos o primeiro mandamento: não farás para ti imagens, para adoração, imagem de escultura, e o texto fala sobre ameaças, advertências e maldições. É o que vai acontecer aqui com Jeroboão, por conta da idolatria que ele praticou, e ele fomentou, ele instigou Israel a praticar. Ainda que Jeroboão, e aqui vem outro detalhe importante que o texto mostra,
Ainda que Jeroboão tenha ignorado ao Senhor, porque ele virou as costas para Deus, ele resolveu abraçar falsas religiões e ensinar falsas religiões e distribuir mentira por todo Israel. Ainda que Jeroboão tenha ignorado ao Senhor, inventado religiões e deuses como desejava, o verdadeiro Deus, ele simplesmente existe. Ele simplesmente é, independentemente de nós. Você não traz à existência coisa nenhuma com a sua fé. A sua fé é algo que Deus produz em você, é um dom divino, resultante da pregação, que provoca no teu coração a fé, um milagre, um dom, que faz com que você creia nele. Mas não é você que faz com que Deus exista, haja, se mova, reaja, opere. Deus simplesmente é. Deus simplesmente existe. Jeroboão estava ignorando, desprezando a Deus. Mas isso não fez a menor diferença nos atos de Deus. Deus continua sendo o que ele sempre foi e vai continuar sendo o que ele sempre será. E Deus simplesmente, diante dessa ousadia blasfema e pecaminosa de Jeroboão, Deus resolveu então cumprir com o seu decreto, conforme está lá nos 10 mandamentos. Você não precisa crer nele para que ele seja o que ele é. A sua fé não ativa os atos de Deus. A sua fé é instrumento de devoção e fidelidade, de obediência a Deus. No verso 6, então, nós vemos uma esperança frustrada, uma descrição terrível. Ouvindo Aías o ruído de seus pés da mulher de Jeroboão, quando ela entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão. Ela estava crente que estava disfarçada. O velho é cego. Ela pôs o pé, já deu com essa. Entra, mulher de Jeroboão. Por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Aqui, duras novas, a gente pode dizer que é o anti-evangelho. Evangelho são as boas novas de salvação. Evangelho é a mensagem que foi ordenada à igreja, aos crentes, de pregarem. Todos nós, crentes, temos que pregar a boa nova da salvação. Só que só existe uma boa nova de salvação porque existe uma mensagem universal que é o anti-boa nova de salvação. A péssima notícia. A péssima notícia é, você crendo ou não, Deus existe e Ele é o teu juiz. E você vai ser julgado pelos teus pecados. E uma vez que você é pecador, você está destinado ao inferno. E você não pode fazer nada a respeito disso. Porque o que quer que você faça, tudo o que você faz, é pecado. Aías tinha uma péssima mensagem para a mulher. Estou encarregado de te dizer duras novas. Então veio o verso 7. No verso 7, o texto simplesmente vai dizer: vai e dize a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel. E então Aías descreve o que Jeroboão fez e agora o que ele vai colher. É simplesmente uma descrição detalhada e praticada, colocada em prática, de Gálatas 6, verso 7. É a colheita do que foi semeado. Não se enganem, não precisa ser crente não, todas as pessoas passam por isso aqui. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem plantar, isso também vai colher. Jeroboão cultivou corrupção, idolatria. Ele semeou uma ideia absolutamente errada, pecaminosa a respeito de Deus.
ele vai ter que lidar com isso. Dos versos 6 até o verso 16, é uma lista terrível de maldições. E acho muito interessante a gente lidar com isso também, porque muitas pessoas, de uma forma bastante equivocada, pensam que da parte de Deus vem somente bênçãos. Que tudo que nós temos a dizer a respeito de Deus, e isso porque nós estamos dizendo, na verdade nós estamos refletindo, nós estamos ecoando verdades que são além, estão acima de nós. Deus não tem somente bênçãos para distribuir. É muito pelo contrário, meus irmãos. A bênção é a exceção, porque ela é resultante de um ato divino que interviu na nossa natureza e no nosso destino. Todos nós, sem exceção, estaríamos completamente destinados à maldição. E aí vem uma lista de maldições sobre Jeroboão. As maldições são consequências do pecado da idolatria que Jeroboão praticou e que ele induziu o povo a praticar. Então, quais são as maldições? Morte de todo e qualquer masculino. Filhos, servos, amigo, todo mundo. Tem gente, todo mundo vai morrer. Severo. Irmãos, isso aqui faz a gente pensar o seguinte: Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito. A gente vai continuar fazendo uma leitura das maldições, e à primeira vista, e muita gente, tem muito pastor e teólogo que faz uma distinção muito grande entre o Deus revelado no Novo Testamento, que se manifesta um Deus amoroso e gracioso, com o do Velho ou Antigo Testamento, que muitas vezes se manifesta como um ser iracundo, justiceiro, punidor. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é a mesma justiça. A idolatria é algo tão terrível para Deus, que, como eu disse, é o pecado primário. Tanto é que em Romanos, existe uma descrição a respeito da perversão humana, as pessoas se degenerando, inclusive sexualmente, e existe um detalhamento lá sobre homossexualismo, homem, mulher, mulher. A perversão humana, ela é um dos sintomas, é uma das consequências, não é um mal em si, é um mal derivado de um mal primeiro, e o mal primeiro, e pior, o terrível, é a idolatria. Por que Deus abandonou aquelas pessoas descritas em capítulo 1 de Romanos 1 às suas próprias paixões? Porque elas não deram a glória devida a Deus, não o reconheceram como Deus, não tributaram a Ele o culto devido. Não cultuar a Deus e não reconhecer ao Senhor como Deus, aos olhos de Deus, é a coisa mais terrível que as pessoas podem fazer, porque é a partir desse não reconhecimento de quem Ele é, que todas as nossas outras afeições também são deformadas. A partir do momento que eu não reconheço mais Deus como Deus, eu não vou mais me reconhecer como ser humano, como homem, não vou te reconhecer como meu próximo, não vou reconhecer a criação de Deus como um lugar que deve ser cuidado de acordo com a lei de Deus, todo o resto do edifício cai. Então essas pessoas aqui em Jeroboão, nesse texto, passaram a cultuar falsos deuses e viram a festa do paganismo num lugar onde não deveria existir isso. É o povo da aliança, é o povo que já conhecia a lei de Deus. Morte de todo e qualquer masculino, seus descendentes, diz o texto, eles vão ser desterrados, e a descrição é a palavra de Deus, é Deus falando, como esterco. Irmãos, a partir do momento que não reconhecemos mais a Deus como Deus, e não o glorificamos como Ele é, nós perdemos de tal forma a nossa humanidade, que o próprio Deus, Ele não está dizendo, vou te transformar em esterco. Vocês se transformaram nisso. Vocês vão ser desterrados como esterco.
está chamando o povo de Deus, naquela época, de esgoto. É Deus falando isso. Até se acabarem. Então, ele está falando, o Senhor está falando aqui para Jeroboão, para a esposa de Jeroboão, mandar esse recado para ele, através do profeta Aías, está prenunciando o fim do reino do norte, a extinção daqueles judeus. Está falando que as pessoas que morrerão na cidade vão ser comidas pelos cães. E isso era profundamente ofensivo para aquelas pessoas. As pessoas que morrerem no campo vão ser comidas pelas aves, pelos abutres, pelos corvos. E o texto diz, porque o Senhor o disse. Deus está assumindo completa responsabilidade no juízo que Ele mesmo está iniciando sobre Jeroboão, sua casa e todo Israel. Ele está apenas começando a exercer o seu juízo. Ele está apenas começando a praticar o que já estava dito lá nos 10 mandamentos. Então Deus chama para si toda responsabilidade no exercício do juízo, e isso necessariamente precisa fazer parte do nosso conceito a respeito de quem Deus é. Deus é amor, Deus é bom, Deus é verdadeiro, Deus não mente, Deus é justo. E aí que começa a ter um monte de problema. Porque Deus estabeleceu uma lei que não pode ser quebrada, e essa lei tem consequências. Jeroboão quebrou essa lei deliberadamente, e empurrou todo o seu povo para quebrar essa lei conscientemente. E então veio a conta. E aí no verso 12, eu sei que tem várias mães aqui, tem pais aqui, e eu me coloquei no lugar daquela mãe quando ouvi essa palavra. Verso 12, o teu filho vai morrer. Aquela mãe foi até o profeta Aías tentar comprar um milagre de Deus. É claro que de uma forma maculada pelo pecado, mas ela foi movida por amor pelo seu filho. Qual é a mãe que não quer ver o seu filho curado, salvo? Que mãe não faria o pai não faria todo tipo de sacrifício para reverter uma doença fatal sobre o seu filho? E aí, então ela está diante do profeta, e o profeta fala, o teu filho vai morrer. E Deus tem poder para curar qualquer coisa, e aquela mãe parece que tinha consciência disso. Pelo menos Jeroboão sabia que Deus poderia curar o seu filho. E o impressionante, verso 13 explica que o fato daquela criança morrer, na verdade, é um ato da misericórdia de Deus por aquela criança. Porque Deus se afeiçoou àquele menino. Imagine, irmãos, o tamanho do peso da mão de Deus, exercendo juízo sobre a casa de Jeroboão e sobre todo Israel, a ponto de, no conceito santo, soberano, perfeitamente sábio de Deus, ele entender que, na verdade, a morte daquela criança é um livramento. Porque aquela criança, pelo menos, vai ter um funeral. As outras pessoas vão ser comidas pelos cães, pelos abutres, pelos corvos. Vão ter um fim miserável, desgraçado. E aí me fez lembrar de Hebreus 10, 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível, é assim. A Bíblia, ela está cheia de advertências a respeito do que é a santidade de Deus. Deus é justo. Deus mandará um monte de gente para o inferno. E Ele salva a muitos. Mas a bondade e o amor de Deus subsistem, continuam, existem perfeitamente e em equilíbrio com o fato de que ele também exerce justiça e também manifesta sua ira, e uma ira santa e implacável. Só que no verso 14 tem uma mensagem de esperança.
O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão, que digo eu, há de ser já. O profeta Aías ainda dá uma mensagem de esperança, em que nessa mensagem ele reforça: a esperança não é para você, Jeroboão. A esperança não é para sua família, Jeroboão. A esperança não é para sua geração. Vocês vão ter que lidar com os seus pecados. Vão ter que arcar com as consequências da sua idolatria. No verso 15, então, é descrito ainda sobre o juízo que Deus exerceria e exerceu sobre Israel. Deus está prenunciando ali a diáspora e os exílios. Os judeus foram desterrados, perderam sua terra, espalhados por todo o mundo. Os judeus foram escravizados, os judeus sofreram muito. Mas o texto está explicando a causa. É o fato de que era povo de Deus, conhecedor da lei de Deus, povo da aliança, que deliberadamente ousou confrontar a Deus com a idolatria. E o verso 16, ainda sobre o juízo, é o pior juízo possível. O texto diz que o Senhor abandonará a Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos pecados que fez Israel cometer. A pior maldição ou consequência possível dos nossos pecados é o abandono de Deus. Imaginem, irmãos, que para nós é muito importante textos como o que diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E então Deus vira e diz: esquece, nem me invoca, não cita meu nome, não estou com vocês. Vocês estão por conta e risco, sozinhos, destinados para o inferno, não tenho mais nada a ver com vocês. É isso que Deus está falando a respeito dos pecados de idolatria de Jeroboão, e praticados por Jeroboão, sua casa e todo aquele povo de Israel. E então, verso 17, descreve a mulher de Jeroboão voltando para casa. Ela pôs o pé em casa, o filho morreu, a palavra começou a se cumprir, as maldições se cumpriram. Verso 18 descreve o funeral daquele menino. É a única pessoa daquela geração que teve um funeral. E os versos 19 e verso 20 são notas gerais sobre o tempo do reinado de Jeroboão. Irmãos, palavras difíceis. Esse texto que nós lemos é um texto que trata muito sobre maldição. Mas nós estamos na igreja, e como eu disse, a igreja tem por missão, não a mensagem do anti-evangelho, não a proclamação das maldições de Deus, embora as maldições de Deus sejam reais, estão de pé, estão sendo cumpridas por Deus, mas a nossa mensagem é uma mensagem oposta a isso. É dizer que as maldições de Deus, elas existem, estão de pé, estão sendo cumpridas, mas existe um escape, existe uma possibilidade real. Mesmo para Jeroboão, no texto que nós lemos, a impressão que dá é que as maldições, as sentenças de Deus, não podiam ser revogadas. Só que a gente pode ler um pouco antes, sobre o texto que, inclusive, eu acho que foi pregado na semana passada. Um profeta prediz contra o altar, capítulo 13, verso 33, diz: depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho, antes de entre o povo tornou a constituir sacerdotes para lugares altos a quem queria, consagrava para sacerdotes nos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Irmãos, o texto no verso 33 nos dá a entender que quando Deus anuncia as sentenças de maldição ou as consequências dos nossos pecados,
Ele o faz porque existe embora essas coisas se cumpram, as pessoas realmente arcam com as consequências daquilo que elas plantaram, a verdadeira expectativa que deve se ter quando essas coisas são proclamadas, são ditas, não é de Jeroboão continuar pecando, não é a de o povo continuar fazendo seus ídolos e se prostituindo e ofendendo a Deus com seus pecados. Na medida em que o povo toma conhecimento dessas palavras de Deus, em que Deus está dizendo, você vai colher tais e tais coisas por conta dos seus pecados, a expectativa, na verdade, deveria ser, se arrependa então, antes que o mal te pegue, antes que as consequências venham, antes que o inferno vire uma realidade. Se arrependa então, e abandona a idolatria, Jeroboão. Derruba esses altares, desfaça esses leões dourados, esses bodes, né? Cordeiros dourados, tira eles dessas cidades. Restaura o culto verdadeiro ao Senhor. A maldição está às portas. Pode ser que o teu menino tenha morrido, mas não precisa morrer todo esse povo. Não precisa todos os cães comerem os cadáveres. Vocês não precisam ser desterrados como esterco. Deus está avisando, a maldição está às portas, mas isso pode ser revertido pelo teu arrependimento. A Bíblia tem um tema na Bíblia, que inclusive na teologia é um tema um pouco difícil de encontrar uma solução, porque em Números diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, mas ao mesmo tempo tem textos e diversos textos no Antigo Testamento que mostram que Deus se arrepende do mal que ele ia, ou o que ele ia fazer. Deus se arrepende do mal que ele ia fazer. Na verdade, a grande dificuldade que a teologia encontra de juntar o fato de que Deus nunca se arrepende de coisa nenhuma, porque Ele é soberano. Ele não é movido por emoções. E como eu disse no começo dessa exposição, Ele não é ativado pelas minhas decisões, pelo meu comportamento, pelas minhas palavras, Ele é soberano. Mas a maneira como Deus lida com sua criatura humana é a maneira redentiva, em que existe, não é uma possibilidade, é um destino certo, de encontro com o inferno, e com as consequências dos nossos pecados. Mas em todo tempo existe também a possibilidade de esse caminho certo ser mudado radicalmente, na medida em que nós nos arrependemos diante do Senhor. Então, quando Deus diz, nesse caminho existe morte, e uma vez que você está nesse caminho, você vai morrer, você vai encontrar, vai de frente com as consequências do seu pecado, na verdade, existe uma outra mensagem que diz, muda de caminho. Você ainda não morreu, ainda não é o fim da linha, os abutres ainda não estão comendo a sua carne, você ainda não foi desterrado, teu filho ainda está vivo, Deus disse que ia fazer, mas no percurso muda. E você mudará também os efeitos, as consequências. Muda o que você está plantando, que você também vai mudar aquilo que você vai colher. E ali então, quando diz que nesse texto tem uma mensagem de boa nova, né? Em todo um meio de mensagens de maldição sobre Jeroboão, sua casa e Israel, o Senhor também suscitará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Meus irmãos, Cristo. Jeroboão aqui, ele acaba personificando ou representando mais do que ele realmente é. Porque ele acaba representando todo o desviar de Deus. Um rei que tinha tudo para ser fiel ao Senhor, o profeta Aías tinha dito isso para ele, e ele resolveu ser infiel, e resolveu criar seus falsos deuses, achando que com isso ele estava sendo justo perante os homens, mas na verdade sendo completamente ofensivo contra o Senhor de todas as coisas. Então, Deus levantará um outro rei,
e Deus levantou um outro rei. Nossos pecados, que são, a gente pode dizer, nossa idolatria e qualquer tipo de perversão que nós tenhamos, todos eles, qualquer um deles, um é o suficiente. Quem quebrou a lei em um só mandamento, quebrou toda a lei. Já nos faz completamente inaptos para Deus. E o texto mostra que Deus é severo. Ele não vai tratar nossos pecados com desculpinha. Ah, tadinho. Ah, eu compreendo o que ele fez. Não, pecou, é pecado, vai ter consequência. Só que teve algo grandioso, que eu creio que, eu sei que muitos irmãos já sabem, mas essa é a mensagem principal da igreja. Alguém pagou muito caro por todos esses pecados. Não fui eu, nem Jeroboão, nem os israelitas da época de Jeroboão lidaram com seus pecados ou pagaram tão alto pelos pecados que eles cultivaram, como Cristo pagou. Porque Cristo não cometeu nenhum pecado. E Cristo olhou para seres desprezíveis como nós, como Jeroboão, como os compatriotas de Jeroboão, como as pessoas que se ajoelharam diante de bezerro, diante de dinheiro, diante de criança, diante de ídolos do rock, diante de qualquer tipo de bobagem, e atribuiu a essas bobagens virtudes, expectativas, sonhos, valores que deveriam ser canalizados para a glória de Deus. Então todos nós, em alguma medida, em algum momento, transtornamos o culto a Deus, nos desviamos da verdadeira adoração a Deus, mas Deus, de uma forma misericordiosa, resolveu em Cristo, que é o Rei, muito mais elevado do que Jeroboão poderia ter sido, que tem uma glória muito superior à de Salomão, de Roboão, de Davi, porque o reino dele é eterno. Perante Cristo, Davi se prostrará com a boca em pó. Salomão, se foi salvo, ou não, até mesmo as pessoas que estão às portas do inferno, vão se ajoelhar diante de Cristo, porque diz Apocalipse que diante dele todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar. Então, irmãos, Jeroboão foi um estúpido. Ele preferiu em vida negligenciar o culto a Deus, que necessariamente ele vai tributar a Cristo. Os ateus que ignoram a palavra de Deus e desprezam a Deus, mesmo contra a vontade deles, no dia do juízo vão se deparar diante do nosso Senhor, e vão cair com os joelhos em terra, boca no pó, cheios de temor, de terror, tremendo nas bases, sem poder olhar no olho do Senhor, porque o negaram em vida. Mas nós não. Para nós a palavra é: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não foi essa palavra para Jeroboão, não foi essa palavra para aquelas pessoas que decidiram adorar falsos deuses. Então, irmãos, Cristo é aquele a quem nós devemos adorar. Impressionante, nós devemos adorar, só que Ele carregou os nossos pecados, porque nós não tínhamos como nos apresentar perante Ele com dignidade, justamente para que nós pudéssemos adorá-lo. Cristo pegou as nossas imperfeições e nossos crimes, nossas ofensas e nossas idolatrias, e imputou a nós a sua dignidade, para que nós pudéssemos estar perante Ele, cumprindo o mandamento prioritário: adorar ao Senhor. Por causa de Cristo, Deus não é mais um mistério para a igreja. Por causa de Cristo, Deus é abundantemente derramado no nosso meio, e nós podemos conhecer faces de Deus que talvez Jeroboão não pôde conhecer. Jeroboão experimentou a ira de Deus, Jeroboão experimentou a justiça de Deus. Nós experimentamos o seu amor, o seu perdão, nós experimentamos a sua paternidade, nós podemos chamá-lo de Pai. Nós podemos nos achegar a Ele de uma maneira
como nem os anjos podem. Porque descreve Isaías no capítulo 6, que diante do Senhor os anjos parecem temer tanto, que com 6 asas, 2 eles cobrem os rostos, 2 voam, 2 cobram os pés, eles se cobrem de temor diante de algo tão santo e reverente. Para nós, Cristo rasgou o véu. Não existe mais mistério, não existe mais privacidade. Para nós, quando você se ajoelha diante do Senhor, lá no teu quarto, a graça de Deus te inunda, te acolhe, te envolve, te cura, te perdoa. Ele não tolera os teus pecados, não. Só que por causa de Cristo, Deus não nos olha mais como pecadores, como nós de fato somos. Deus nos olha como filhos. Deus nos olha com a mesma dignidade como Ele vê o seu próprio Filho. Porque Ele fez de nós um semelhante seu. Nos comprou para a sua glória. Jeroboão negligenciou o culto a Deus. Nós não temos esse direito. E nós não vamos fazer isso. Pelo contrário, nós vamos fazer o que é exigido de nós. Essa mensagem, como eu disse, aparentemente é um anti-evangelho, porque é a mensagem das más novas, é uma mensagem da maldição sobre Jeroboão e a sua geração. Você, porque você pode estar diante de Deus em todo o tempo, você pode dizer para pecadores como Jeroboão, que adoram falsos deuses, que invocam mentiras e que deformam a sua própria humanidade, sua própria integridade, que arruinam completamente as suas vidas por causa do seu distanciamento de Deus. Você pode dizer para os Jeroboões que circulam a sua vida que existe salvação para eles, porque você é um portador de uma mensagem que chama Boa Nova. Você diz: todo pecado pode ser perdoado. Não há pecado que não possa ser perdoado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, irmãos, fiquem tranquilos que a maioria das pessoas com quem você convive, o mais terrível dos pecadores, não faz isso. Quem faz isso está lá no púlpito da Igreja Universal, não está no mundo ao seu redor. Quem faz isso está nas igrejas dos vendilhões da fé, que usam a Cristo e a sua graça para ofenderem a Cristo. Existem muito mais demônios nos púlpitos das falsas igrejas do que nos terreiros das falsas religiões. É lá que o Espírito Santo é blasfemado. Então, irmãos, fica tranquilo. Você é portador de uma verdade que é muito mais poderosa do que você. Você é uma pessoa normal, comum, que estava perdido nos seus pecados, Deus te salvou. Agora você pode estar diante de Deus e colocar outras pessoas na mesma situação, oferecendo a elas um perdão que até mesmo Jeroboão, se vivesse nos nossos tempos, também poderia ser perdoado, redimido, transformado. Amém, irmãos?